Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, você tem capítulo 21 e versículo 7, depois eu vou lendo aqui, porque nós não teríamos muito tempo para ficar aí você abrindo sua Bíblia. Mas Apocalipse capítulo 21 e versículo 7, o título da nossa mensagem é: Eu não posso ser vencido. Não posso ser vencido. Apocalipse capítulo 21 e versículo 7, não tem como você errar, é o último livro da sua Bíblia. Amém? Todos encontraram? Então vamos ver. O vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Vou ler novamente. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A Bíblia diz, nós vamos ler agora alguns versículos, vou ler aqui, as 7 igrejas que foram descritas no livro de Apocalipse, existe essa mesma palavra para cada uma delas, incluindo a nossa igreja aqui de Mississauga. Lá em Apocalipse 2:7 está escrito: Ao vencedor darei de comer da árvore da vida. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, ao vencedor ele não sofrerá segunda morte. A igreja de Pérgamo, o vencedor darei do maná escondido. A igreja de Tiatira, ao vencedor lhe darei autoridade sobre as nações. A igreja de Sardes, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. A igreja de Filadélfia, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. E finalmente a igreja de Laodiceia, o vencedor faloei sentar-se comigo no meu trono. Em outras palavras, no céu não haverá lugar para pessoas derrotadas. Não tem. E quando falamos em vencedor, nós entendemos que estamos numa guerra, porque se existe vencedor, existe uma guerra acontecendo. Algo está acontecendo e nós sabemos que essa guerra existe. E existem, claro, estratégias de ambos os lados, por parte do inimigo e por parte do nosso exército, do povo de Deus. E nós sabemos que o inimigo tem objetivos, ele tem objetivos para trazer derrota ou tentar derrotar os cristãos. Essa é a tática de Satanás e de seus demônios. A primeira meta de Satanás e dos seus demônios é manter a humanidade sem o conhecimento de Cristo. É a primeira meta de Satanás. E eu fui vítima dessa mazela quando eu era muito jovem. O meu país, eu não sei quantos brasileiros tem aqui nessa manhã, talvez eu seja o único, os outros são todos canadianos, não é? Mas eu fui vítima disso, porque a Bíblia diz em Salmos 33:12, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E lembro-me muito bem lá de viver tempos difíceis no meu país. Por quê? Porque Jesus Cristo não era o Senhor do meu país. Nós vivíamos sob o jugo do príncipe deste século que cega o entendimento do incrédulo para que ele não conheça a luz de Cristo. Os meus pais, quando casaram-se, eles tinham uma religião, e eu vim ouvir disso da minha mãe tempos depois. Assim que se casaram, eles receberam um convite de alguém que disse: olha, você precisa de ir em tal lugar para que vocês tenham o casamento de vocês abençoados. E os meus pais foram a um certo lugar, e lá chegando naquele lugar, foi feito um ritual. Mataram lá uma ave, derramaram o sangue daquela ave, jogaram o sangue sobre os meus pais, e diz aquele homem que ele estava então abençoando a vida dos meus pais. E ali foi feito um pacto ali com as trevas. E é interessante porque eu disse para vocês que o diabo ele tem como ataque primário não deixar que o evangelho chegue numa nação, não deixar que a palavra de Deus chegue numa nação, a fim de que o povo dessa nação seja liberto. A segunda coisa que Satanás faz é enganar. Eu vou usar algumas palavras aqui na língua portuguesa: enganar, confundir, seduzir o cristão com a mentira, aquele que já conheceu a verdade. Tem aquele que não conhece a verdade, que é pagão, que está cego, e aquele que conhece a verdade. A Bíblia diz que ele tenta fazer estas coisas na vida do cristão a fim de derrotar o cristão. E eu disse para vocês que no céu não entra derrotados, só vitoriosos, diz a palavra de Deus.
E a Bíblia diz, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: mas o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, atendendo a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, se as pessoas que estavam na fé, ou seja, algumas delas se apostataram, deixaram a fé porque elas estavam na fé, porque senão ele não haveria razão para ele escrever isso. Ele disse, eles estavam na fé, mas eles deixaram a fé e eles decidiram ser enganados, ser levados por doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: temo, porém, que como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim sejam corrompidos os vossos pensamentos e se aparte da sinceridade e da pureza para com Cristo. Então ele apresenta aqui o perigo, o engano. Ele usa a palavra serpente, que é um animal extremamente astuto. Ele entra devagar, ele entra sorrateiramente. As pessoas nem notam quando uma serpente chega num lugar, que ela chega muito, muito vagarosamente, e a fim de que venha então a destruir as pessoas. Ele usa a palavra serpente, ele não usa a palavra diabo, ele não usa a palavra Satanás, ele usa a palavra serpente. E aí ele diz o seguinte: na verdade, se aquele que vem prega outro Jesus, o qual não pregamos, ou se recebeis um espírito diferente do que recebestes, ou se recebeste um evangelho diferente do que aceitastes, bem o suportais, 2 Coríntios 11, 4, me perdoa. E o apóstolo Paulo apresenta então essa serpente, trazendo para dentro da igreja um outro Jesus. E, consequentemente, aparece um outro Espírito que não é o Espírito Santo. E, consequentemente, aparece um outro Evangelho que não é o Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos visto nos últimos décadas, ou até mesmo as pessoas mais idosas, vamos dizer, no último século, alguns tipos de Jesus. Por exemplo, tem um Jesus que parece mais um guru oriental, é o Jesus da nova era. É o Jesus que colocam ele no nível de um Deus, de um falso Deus oriental, e ele se torna um bom mestre, nada mais. Tem um outro tipo de Jesus que apareceu com o comunismo, que eu diria que é o Jesus marxista. É aquele Jesus que ele é apresentado como um Jesus que vem dar comida e vem levar a cesta básica para os pobres do mundo. Eu não estou dizendo aqui que os pobres não precisam de alimentos, a Bíblia manda que nós realmente cuidemos dos pobres, ajudemos eles nas suas necessidades, mas esse Jesus, ele é pregado como aquele que veio matar a fome do estômago das pessoas que estão com muita fome. Agora, quando a gente observa o Evangelho e a palavra de Deus, vou ler aqui um texto em Atos capítulo 16, quando o Senhor, ele chama um homem, em Atos 26, versículos 17 e 18, está aqui a comissão desse homem chamado apóstolo Paulo, quando Jesus disse para ele: olha, estou te enviando para abrir os olhos, a fim de se convertam das trevas para a luz. Aqueles que não conhecem, aqueles pagões, aqueles como os meus pais que não conheciam a Cristo, que estavam debaixo de trevas. E o Senhor Jesus, ele comissiona esse homem, ele diz: você foi comissionado para converter essas pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás a Deus, para que pela fé em mim recebam remissão do pecado e herança entre os santificados. E esse apóstolo, então, ele está agora esperando uma visão de Deus sobre o que fazer na sua próxima missão, em Atos 16, 9, e diz que Paulo, ele estava num local e ele tem uma visão, e nessa visão diz assim: um homem da Macedônia achava-se em pé, rogando-lhe, dizendo: passa pela Macedônia e ajuda-nos. Queria que você prestasse atenção na visão que ele teve desse homem macedônio, falando com ele: passa pela Macedônia e ajuda-nos. E nessa hora é que a gente vê que tipo de Jesus nós servimos, porque quando nós ouvimos talvez uma voz ou uma visão, diz assim: passa pela Etiópia e ajuda-nos, passa pela Libéria e ajuda-nos, passa por Serra Leone e ajuda-nos, passa pela Venezuela e ajuda-nos. E nós pensamos: vou enviar uma cesta básica lá, eu vou enviar uma ajuda lá para matar a fome dos pobres.
algo nobre, não digo que você não deva fazer. Mas vamos ver a resposta, o que o apóstolo entendeu como um servidor do verdadeiro Cristo. Ele diz assim: depois desta visão, procuramos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para irmos pregar o Evangelho. Não era para levar cesta básica, não era para levar 1 quilo de farinha de trigo, e quando a gente está um pouquinho melhor da vida, a gente põe uma latinha de sardinha dentro da nossa cesta básica para enviar para eles. Não, não é esse Cristo que a Bíblia diz. E tem um terceiro Cristo, que é um Cristo tipo Papai Noel. É aquele Cristo que vai salvar todo mundo, aquele Cristo que está apto para aceitar toda a humanidade com todos os seus pecados, sem problema nenhum. É aquele Cristo que não se fala de inferno, não se fala de julgamento, não se fala de juízo final. É aquele Cristo que vai abraçar o mundo e tudo vai ficar bem. 3 falsos cristos. 3 falsos cristos. E o apóstolo Paulo diz: cuidado, porque a serpente ela entra dessa forma, astutamente. E aí nós perguntamos, onde é que está a nossa vitória? Porque se nós não podemos jamais admitir derrotas na nossa vida, na nossa caminhada, porque nós estamos caminhando, eu havia um hino dizendo assim, me perdoa, cantar, eu já estou meio velho, dizendo assim, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para... Só os velhos conhecem isso aqui, né? Caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eu estou caminhando para Canaã. Tem os problemas, tem as dificuldades, tem as lutas, mas de vitória em vitória e de glória em glória. E a gente pergunta, onde está a sua vitória? Você precisa primeiramente conhecer o verdadeiro Cristo e o que Ele fez por você. Por quê? Porque a serpente, ela engana, ela é falsa, ela é diabólica, ela é Satanás. A primeira coisa que o verdadeiro Cristo veio fazer por nós, ele veio enfrentar o general inimigo e o seu exército. A Bíblia diz lá em 1 João 3,8, o que comete pecado é do diabo. Quem aqui, adulto que está aqui hoje, que nunca cometeu pecado? Diga amém. Ninguém, incluindo eu. Então nós estávamos na mão do diabo, porque a Bíblia diz que o que comete pecado é do diabo. Nós estávamos na mão de Satanás, nós estávamos na mão das trevas, nós estávamos nos reinos das trevas, nós estávamos fazendo o que Satanás queria. Mas aí a palavra do Senhor diz, porque o diabo peca desde o princípio, e diz assim, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para desfazer as obras do diabo, para aniquilar as obras do diabo, para nos libertar das amarras do pecado. Ele veio para liberar os cativos da mão do inimigo. Jesus diz em João 8:36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele veio triunfar sobre as forças inimigas, reconquistando um povo para o povo de Deus. Tem uns versos lá em 2 Colossenses 2,13, que são maravilhosos, porque ele retrata claramente aquilo que o verdadeiro Cristo veio fazer por nós. Diz assim lá, eu vou ler, Colossenses 2, 13 a 15. A vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Estávamos mortos. O Santo dos Santos estava morto lá, o Espírito nosso estava morto. O Senhor falou lá em Gênesis capítulo 2, o dia que vocês comerem da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, vocês morreram espiritualmente. Aí diz a palavra do Senhor que nós estávamos mortos, nós estávamos no reino das trevas, nós estávamos fazendo o que o diabo queria, nós estávamos debaixo do imperador do mal. Aí diz assim, tendo-nos perdoados todos os nossos delitos. Preste atenção nisso. Se você, nessa manhã, saindo daqui sabendo que
conhecendo o verdadeiro Cristo e sabendo que todos os teus pecados foram perdoados pelo verdadeiro Cristo. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contrário contra nós e que nos constava de ordenanças, o qual era nos contrário, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na cruz do Calvário. É interessante que quando o apóstolo Paulo ele usa essas palavras para a igreja de Colossos, ele estava tendo aquela ideia do povo da época, quando um general romano ele saía para as guerras, ele era enviado para as guerras, e ele ia nas nações, ele ia conquistar os exércitos inimigos, e depois de meses, ou até anos, ele regressava para Roma, quando ele chegava cansado, de muitas batalhas, enfim, ele precisava de um tempo, aí depois ele era colocado, esse general era vestido com a nova vestidura, ele era colocado sobre um cavalo branco, muito bonito, e com a roupa muito bonita, e ele passava num desfile triunfal, diante de uma grande plateia de cidadãos de Roma, de ambos os lados, aquilo lotado de gente, e ele passava naquele exército como um general triunfante. E o mais interessante é o seguinte, que atrás dele vinha caminhando, amarrados, acorrentados, envergonhados, sujos, os inimigos que foram derrotados. Essa era a ideia que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele usou essas palavras aqui, que Jesus Cristo, ele despojou, ele derrotou, ele destruiu as obras do diabo, ele triunfou contra as trevas do mal lá na cruz, lá no Calvário, quando ele derramava o seu sangue, ele derrotava Satanás e toda a sua corja de demônios, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele segue triunfante, e o diabo e seus demônios estão atrás de Jesus, debaixo da autoridade de Cristo, porque ele é o vencedor. Ele venceu. Ele vai triunfante. Então nós vamos ver aqui que duas coisas esse Cristo verdadeiro fez por nós. Ele não veio dar uma cestinha básica para nós, ele veio nos tirar das mãos do diabo e nos dar a vitória, levar-nos para o céu. A Bíblia diz que ele removeu todos os nossos pecados. O nosso problema era a culpa, andar culpados. Era a pergunta que eu me fazia quando os meus pais estavam em trevas. Eu me lembro quantas vezes chegar para minha mãe e dizer: mamãe, como é que eu faço? Porque eu não quero ir para o inferno. E a minha mãe dizia: meu filho, seja um filho bonzinho que você vai chegar lá. Mas o problema é que eu descobri que eu não era bonzinho, que eu era pecador. Aí eu me vi numa situação difícil, que eu falei: só tem um lugar que eu estou indo para o inferno, porque eu não conhecia o verdadeiro Cristo, tão pouco os meus pais o conheciam. Tão pouco os meus pais os conheciam. A segunda coisa que Jesus fez, ele aboliu a lei para sermos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque enquanto nós olhamos para a lei, tentarmos sermos justificados pelos 10 mandamentos, Satanás vai ter sempre como nos acusar, e nós estamos perdidos e já estamos derrotados e não temos vitória. Se nós não entendemos a justificação pela fé, e eu creio que a igreja aqui é bem ensinada, nós não teríamos problemas nenhum com isso, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos considerados inocentes diante do tribunal divino. Cristo pagou toda a conta que era contra nós. Aleluia! Eu fui, os pastores provavelmente também, várias gente vai acompanhar às vezes alguma pessoa aí nesses tribunais, vai lá, está o juiz lá, o sujeito chega perto do juiz, e o juiz olha para ele, lê a sentença e manda ver 6 meses de cadeia, 1 ano de cadeia, você tem que pagar pelos seus crimes. Aquela velha, uau, o tempo já está passando, rapaz. Ok, eu vou ser meia hora só.
Mas aquela velha ilustração, né, daquele juiz, que o adolescente chega diante dele, adolescente rebelde, adolescente desobediente, 15 anos de idade, foi preso porque estava dirigindo um carro a 120 km por hora, numa estrada de 40, estava bêbado, estava sem documentação, e agora ele está lá diante do juiz, e o juiz tem que dar a sentença. O juiz olha para ele e diz: olha, ou você paga $5.000 para sair daqui em liberdade, ou você vai pagar para 6 meses na cadeia para aprender. E aí o jovem lá, sem dinheiro, sem nada, com a cara no chão, e o acusador: tá bom, foi dada a sentença. E aí o juiz sai ali daquela cadeira, daquele trono, ele sai, ele faz um cheque de $5.000 do próprio bolso, e ele entrega para o jovem, ele senta novamente no trono e diz: você vai pagar ou não vai pagar? O jovem olha no cheque, paga a conta e vai embora livre. O juiz era o pai do jovem. É assim que Deus fez para nós. Nós estamos lá diante do tribunal, Satanás nos acusando, ele conhece todos os nossos crimes, todos os nossos delitos, mas o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Jesus, ele desceu dos céus, veio nessa terra, morreu por nós, ele era inocente, não tinha culpa, era o Cordeiro Imaculado, morre, ressuscita ao terceiro dia e sobe aos céus novamente. Agora o pecador chega diante dele e diz: Senhor, tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Cristo, o Senhor pagou a conta por mim. E aí o Senhor pode dizer: você está livre, vai embora, sua conta foi paga. Foi isso que o verdadeiro Jesus fez por nós. A Bíblia diz que nós podemos apossar das armas da nossa vitória. Diz assim lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O sangue de Cristo garante a sua vitória. O sangue do Cordeiro garante a sua vitória. Esse é o Cristo que nós pregamos. É o Cristo que morreu, derramou o seu sangue para te libertar, para tirar das cadeias, para tirar das amarras, para tirar do império das trevas, e você viver uma vida plena diante do Senhor, de vitória em vitória e de glória em glória. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:37, para uma igreja, para um povo, e ele está dizendo para nós aqui hoje que nós somos mais do que vencedores, não vencedores, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, que foi morrer por nós naquela cruz. Jesus te ama e Ele quer te libertar, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história.